Eu sempre achei que a morte levava todos os segredos de um homem para o túmulo. Mas quando Beatriz apareceu no nosso portão, 3 meses após o enterro do meu sogro, eu entendi que alguns segredos são vivos e eles têm sede de volta. Ela dizia ser a última companheira dele, a mulher que o consolou no fim da vida. Meu marido abriu as portas da nossa casa para ela, mas o que eu encontrei escondido naquele sótão, atrás de uma parede que não deveria existir, mudou tudo o que sabíamos sobre o nosso sangue. Se você acha que conhece a história da sua própria família, espere até ouvir o que Beatriz escondia naquela maleta de couro velho. A casa da Rua das Gardênias não era apenas uma construção de tijolos e argamassa. Era um arquivo de memórias que não me pertenciam. Como restauradora, eu sempre tive facilidade em ler objetos, mas ler aquela casa era como tentar decifrar um manuscrito em uma língua esquecida. Havia 3 meses que o Sr. Alberto, meu sogro, havia partido. Ele era um homem que ocupava muito espaço, não pelo tamanho físico, mas pela autoridade que emanava. Com sua morte, a casa parecia ter encolhido. O silêncio que ficou para trás não era de paz, era um silêncio de segredos guardados sob pressão. Ricardo, meu marido, caminhava pelos corredores como um fantasma. Ele herdara do pai a mandíbula quadrada e os olhos profundos, mas faltava-lhe a dureza. Naquela tarde de terça-feira, o céu de outono em Curitiba estava de um cinza metálico e o frio começava a lamber as frestas das janelas de madeira. Lúcia, você viu a chave do armário de carvalho? A voz de Ricardo veio da biblioteca, abafada pela poeira e pelo peso dos livros de capa dura. Eu estava na sala de jantar, tentando tirar a mancha de umidade de um aparador antigo. Deve estar no molho principal, no escritório, querido. Seu pai nunca deixava nada fora do lugar. Eu o ouvi suspirar. Ricardo estava tentando catalogar os pertences do pai, uma tarefa que ele adiava todos os dias. Cada objeto que ele tocava, um relógio de bolso parado, uma medalha militar, um cachimbo com cheiro residual de fumo de corda, era um gatilho para uma lembrança que ele não sabia se queria enfrentar. Eu me juntei a ele na biblioteca. O cheiro de papel velho e cedro era quase sufocante. Você não precisa fazer tudo hoje, eu disse, colocando a mão em seu ombro. Eu sinto que, se eu não abrir essas caixas agora, nunca vou saber quem ele realmente foi, Lúcia. Meu pai viveu 80 anos e eu só conhecia a superfície. Ele era como um oceano congelado. Foi nesse exato momento, enquanto o relógio de carrilhão na sala batia às 4 da tarde, que o som do interfone cortou a melancolia da casa. Era um som estridente que parecia não pertencer àquele ambiente estático. Ricardo e eu nos entreolhamos. Não esperávamos ninguém. Naquela vizinhança, as visitas eram raras e sempre agendadas. Caminhei até o monitor da portaria. A imagem estava granulada, distorcida pelo ângulo da câmera, mas o que vi me fez parar. Uma mulher. Ela estava parada diante do portão de ferro, imóvel como uma estátua. Usava um chapéu de feltro e um sobretudo que parecia pesado demais para a temperatura atual. Ela não olhava para a câmera. Olhava para as janelas do andar superior como se estivesse procurando por uma luz acesa que já havia se apagado há muito tempo. Quem é? Ricardo perguntou, aproximando-se. Eu não sei, respondi, sentindo um arrepio involuntário descer pela minha nuca. Mas ela parece estar esperando por alguém que ela sabe que não vai abrir a porta. Ricardo apertou o botão do áudio. Pois não? Quem deseja? Houve um hiato. Um silêncio do outro lado que durou segundos que pareceram minutos. Então, uma voz respondeu. Não era uma voz jovem, nem trêmula. Era uma voz que carregava uma autoridade mansa, mas inabalável. Eu vim ver o Alberto, ou o que restou dele. Ricardo ficou pálido. Meu pai faleceu há 3 meses. Quem fala? Eu sei que ele partiu, Ricardo. Eu senti o chão tremer quando aconteceu,
Meu nome é Beatriz, e se você for metade do homem que seu pai foi, você vai abrir esse portão. Ricardo demorou alguns segundos para apertar o botão que destravava o portão eletrônico. O estalo metálico ecoou pelo jardim, rompendo o silêncio da tarde. Pela janela lateral da sala, observei a mulher atravessar o caminho de pedras. Ela caminhava com uma elegância cansada. Seus passos não faziam barulho no cascalho, como se ela conhecesse exatamente onde pisar para não ser notada. Quando abri a porta principal, o ar frio de Curitiba invadiu o hall de entrada, trazendo consigo um aroma que eu não conseguia identificar de imediato. Era algo entre sândalo, chuva e o cheiro de armários que ficaram fechados por décadas. Beatriz parou à nossa frente. De perto, ela parecia ainda mais enigmática. Sua pele tinha a textura de um pergaminho fino, com rugas que contavam histórias de sorrisos e de muitas preocupações. Mas eram os olhos que prendiam a atenção. Um castanho tão profundo que parecia negro, brilhando com uma lucidez que contrastava com sua aparência frágil. Com licença, disse ela, cruzando o limiar da porta sem esperar por um convite formal. Ela segurava uma maleta de couro marrom, desgastada nas quinas, com fechos de latão que haviam perdido o brilho há muito tempo. Ricardo permanecia estático, observando-a com uma mistura de curiosidade e um desconforto visível. A senhora disse que conhecia meu pai? Ricardo finalmente perguntou, a voz ainda vacilante. Beatriz não respondeu de imediato. Ela caminhou até o centro da sala de estar e girou lentamente, observando cada detalhe. As cortinas de veludo pesado, a cristaleira que pertenceu à avó de Ricardo, o tapete persa desbotado pelo sol de muitos verões. Conhecer é uma palavra forte, Ricardo, começou ela, pousando a maleta sobre a mesa de centro com um baque surdo que pareceu pesado demais para o tamanho do objeto. Eu e Alberto fomos companheiros de uma jornada que ninguém mais teve permissão para ver. Eu me aproximei, cruzando os braços, sentindo meu instinto de restauradora em alerta. O Sr. Alberto nunca mencionou uma Beatriz, e nós moramos perto dele nos últimos anos. Ele era um homem de hábitos muito rígidos. Beatriz me olhou de cima a baixo, um olhar que não era de julgamento, mas de reconhecimento. Você deve ser a Lúcia. Alberto falava que você tinha mãos de fada para curar a madeira ferida. Ele tinha razão. Você tem o olhar de quem busca a verdade sob as camadas de verniz. Aquele comentário me desarmou. Como ela poderia saber disso? Alberto era um homem seco, que mal elogiava o meu trabalho na minha frente. Eu não vim aqui para causar problemas, continuou Beatriz, voltando sua atenção para a maleta. Mas Alberto e eu tínhamos um acordo. Ele sabia que eu não tinha mais para onde ir quando as luzes dele se apagassem. Ele me deu esta chave. Ela abriu a mão esquerda, revelando uma chave de ferro antiga, de cano longo, exatamente igual às chaves das portas internas daquela casa. Ele disse que nesta casa sempre haveria um quarto para quem guardou o seu coração no escuro por tanto tempo. Ricardo deu um passo à frente, o rosto mudando do luto para a perplexidade. A senhora está dizendo que morava com ele? Que eram um casal? Não aqui, Beatriz respondeu, e pela primeira vez notei uma sombra de tristeza em sua voz. O mundo de Alberto era dividido em compartimentos. Vocês eram o mundo da luz, do nome da família, do orgulho militar. Eu fazia parte do mundo que ele precisava esconder para que o primeiro pudesse brilhar. Ela começou a abrir os fechos da maleta. O som do metal estalando foi como 2 tiros rápidos no silêncio da sala. Eu me inclinei um pouco, esperando ver joias ou dinheiro, mas o que vi foi ainda mais estranho. Maços de cartas amarrados com fitas pretas, alguns frascos de remédios antigos e um envelope de papel pardo, grosso, que parecia conter algo rígido em seu interior.
Eu preciso de alguns dias, Beatriz disse, fechando a maleta novamente sem nos mostrar o conteúdo do envelope. Só até eu decidir o que fazer com o que sobrou de mim. Olhei para Ricardo. Eu sabia o que ele estava sentindo. Aquela mulher à sua frente poderia ser a chave para entender o pai que ele nunca acessou de verdade. Mas, ao mesmo tempo, Beatriz parecia uma invasora de memórias. Você pode ficar no quarto de hóspedes no fim do corredor, Ricardo disse para minha surpresa. Mas eu quero respostas, Beatriz. Meu pai era um homem de segredos e eu estou cansado de viver no escuro. Beatriz apenas assentiu e começou a subir as escadas, levando sua maleta de couro. Ela subia cada degrau com uma familiaridade assustadora, sem nunca olhar para os pés ou tatear o corrimão. Ela conhecia aquela escada. Ela conhecia o ritmo daquela casa. Enquanto ela desaparecia no andar de cima, Ricardo se virou para mim, os olhos marejados. Lúcia, você viu como ela olhou para o retrato dele na parede? Não era o olhar de uma namorada de 5 anos. Era o olhar de quem viu aquele homem envelhecer por uma vida inteira. Eu não disse nada, mas meu coração batia acelerado. Beatriz tinha trazido o passado em uma maleta, e eu tinha a sensação de que, quando aquela maleta fosse totalmente aberta, o mundo que Ricardo acreditava conhecer seria destruído peça por peça. A primeira noite com Beatriz sob o nosso teto foi marcada por uma tensão invisível. O quarto de hóspedes ficava no final do corredor, uma área da casa que raramente usávamos e que ainda guardava o cheiro de naftalina e de tempo parado. Ricardo não conseguiu dormir. Eu o ouvia virar de um lado para o outro na cama, o som dos lençóis se agitando misturado com o uivo do vento nas janelas. Por volta das 3 da manhã, levantei-me para beber água. Ao sair do quarto, notei uma luz fraca vindo da fresta da porta de Beatriz. Não era a luz forte da lâmpada do teto, mas o brilho trêmulo de uma chama. Uma vela? Pensei. Aproximei-me sem fazer barulho. O assoalho de madeira, que eu mesma havia encerado na semana anterior, não protestou sob meus pés. Parei diante da porta e ouvi um som baixo, rítmico. Beatriz estava cantando. Não era uma música que eu conhecesse. Era uma melodia sem palavras, uma espécie de acalanto triste, carregado de uma saudade que parecia física. Era o som de alguém que conversa com o vazio. De repente a canção parou. Você pode entrar, Lúcia. O frio da madrugada não faz bem para quem busca respostas no escuro. Senti meu sangue gelar. Eu não tinha feito o menor ruído. Como ela sabia que eu estava ali? Empurrei a porta lentamente. O quarto estava mergulhado em sombras, exceto pela pequena mesa de cabeceira onde uma única vela de cera de abelha queimava dentro de um pires. Beatriz estava sentada na borda da cama, ainda vestida com o seu sobretudo preto. A maleta de couro estava aberta ao seu lado. Desculpe, eu sussurrei. Eu só ia até a cozinha. Não precisa mentir, Beatriz disse, e a luz da vela refletia em seus olhos, fazendo-os parecer 2 brasas. Você está curiosa. É o seu trabalho, não é? Ver o que está por baixo da superfície. Ela pegou um dos maços de cartas da maleta e o apertou contra o peito. Alberto me escrevia todas as semanas, durante 30 anos, mesmo quando morávamos na mesma cidade. Ele dizia que as palavras escritas eram as únicas que não podiam ser negadas pelo medo. 30 anos? Minha voz saiu quase como um suspiro. Ricardo disse que ele só começou a se ausentar mais de casa nos últimos 5 ou 6 anos. Beatriz deu uma risada curta e amarga. Alberto nunca saía de casa, Lúcia. Ele saía de si mesmo. Ele vinha me encontrar para poder respirar o ar que ele não podia ter aqui dentro. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim escuro. Vocês acham que conheciam o general Alberto, o Homem de Ferro. Mas eu conheci o Alberto que chorava quando ouvia o som de um violoncelo,
o Alberto que guardava pétalas de jasmim dentro dos livros de estratégia militar. Por que o segredo? Perguntei, aproximando-me um pouco mais. Por que esconder uma relação de 30 anos do próprio filho? Beatriz virou-se para mim e pela primeira vez vi uma fresta de raiva em seu semblante. Porque a verdade teria destruído a imagem que ele precisava manter. Alberto era um prisioneiro da própria honra. E ele me fez prisioneira junto com ele. Ela estendeu a mão e tocou o envelope de papel pardo que eu vira mais cedo. Aqui dentro está a razão de todo esse silêncio, Lúcia. Mas Ricardo ainda não está pronto para o que há aqui. Nem você. Nesse momento, ouvimos o som de passos no corredor. Ricardo apareceu à porta, o rosto vincado pelo sono interrompido. O que está acontecendo aqui? Beatriz fechou a maleta num movimento rápido. Apenas trocando segredos de madrugada, Ricardo. É quando as verdades mais pesadas costumam sair para passear. Ricardo olhou de mim para Beatriz, sentindo a eletricidade no ar. Eu quero que amanhã você me mostre o que tem nessas cartas. Se meu pai passou 30 anos escrevendo para você, eu tenho o direito de ler. O direito, talvez, Beatriz respondeu, apagando a vela com os dedos, sem parecer sentir o calor da chama. Mas a coragem, isso nós veremos amanhã. O sol de quarta-feira nasceu pálido, filtrado por uma névoa que insistia em não subir. Na cozinha, o cheiro de café fresco normalmente trazia uma sensação de conforto, mas naquela manhã ele parecia carregar um peso metálico. Ricardo estava sentado à mesa, os dedos tamborilando nervosamente sobre a toalha de linho. Ele não tinha feito a barba, e as olheiras denunciavam uma noite de pensamentos cíclicos. Beatriz desceu as escadas às 8 em ponto. Ela não usava mais o sobretudo, mas um cardigã cinza de lã batida que parecia engoli-la. Ela trazia consigo um único envelope, aquele de papel pardo que repousava sobre a mesa como uma granada sem pino. Você não dormiu, Beatriz afirmou, não como uma pergunta, mas como uma constatação, enquanto se servia de uma xícara de café preto sem açúcar. Como eu poderia? Ricardo rebateu, a voz rouca. Você aparece na minha casa, diz que viveu uma vida paralela com meu pai por 30 anos e espera que eu tome café como se nada tivesse acontecido? Beatriz sentou-se à nossa frente. Ela ignorou a hostilidade e olhou para as minhas mãos, que seguravam a caneca com força. Lúcia, você que entende de restauro, sabe que, às vezes, para salvar a estrutura de uma peça, você precisa remover todas as camadas de tinta velha, mesmo as que parecem bonitas. Alberto era uma peça cheia de camadas. Ela deslizou o envelope pardo em direção ao centro da mesa. Você pediu para ver as cartas, Ricardo, mas as cartas são sentimentos. Este envelope é um fato. Ricardo estendeu a mão, mas hesitou antes de tocar o papel. Eu podia ver o conflito em seus olhos, o desejo desesperado de saber e o medo paralisante de descobrir que o homem que ele idolatrava era uma mentira. Antes de abrir, Beatriz interrompeu, sua voz ganhando uma firmeza cortante. Você precisa entender o contexto. Seu pai era um jovem oficial de uma família tradicional quando nos conhecemos. Eu era ninguém. Uma filha de imigrantes que trabalhava na biblioteca da guarnição. O amor dele por mim foi a primeira e única vez que Alberto desobedeceu a uma ordem. Mas foi uma desobediência que ele passou o resto da vida tentando esconder. Ricardo finalmente puxou o envelope. O som do papel sendo rasgado foi o único ruído na cozinha por vários segundos. De dentro, ele não tirou uma carta. Ele tirou um documento oficial, com um brasão antigo e letras datilografadas que haviam desbotado para um tom de azul acinzentado. Eu me inclinei para ver. Era uma certidão, mas não de casamento nem de nascimento. Era um termo de acordo de custódia e silêncio, datado de 30 anos atrás. O que é isso? Ricardo perguntou,
os olhos correndo pelas linhas técnicas. Por que o nome do meu pai está aqui junto com um valor de pagamento mensal? Beatriz suspirou e parecia que toda a energia de seu corpo estava se esvaindo. Alberto não se casou com sua mãe, Maria, por amor, Ricardo. Maria era a escolha adequada da família dele. Quando ele descobriu que eu estava grávida, na mesma época em que Maria também esperava um filho, o mundo dele desmoronou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo parou de respirar por um instante. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que Maria não morreu no parto de um filho único, Beatriz disse, e uma lágrima solitária finalmente venceu a barreira de seus olhos. Houve 2 nascimentos naquele agosto de 1994, com apenas 3 dias de diferença. Ricardo soltou o documento, que flutuou até o chão. Você está mentindo. Eu sou filho da Maria. Eu tenho as fotos dela grávida. Você tem o que Alberto permitiu que você tivesse. Beatriz o cortou suavemente. Maria teve uma complicação grave e perdeu o bebê dela no 6º mês. Ela nunca pôde contar isso a ninguém por causa da pressão da família de Alberto. Quando o meu filho nasceu, o Alberto viu uma saída cruel, mas que preservaria a honra e a linhagem que ele tanto prezava. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Olhei para Ricardo, que agora estava branco como papel. Você está dizendo, eu comecei, a voz falhando, que o Ricardo é seu filho? E que o Alberto o tirou de você para dar à esposa dele? Beatriz não respondeu com palavras. Ela apenas abriu um relicário que trazia por baixo da blusa. Dentro havia uma mecha de cabelo de bebê, loira e fina, exatamente como o cabelo que Ricardo tinha em suas fotos de 1 ano de idade. Ele não me tirou você, Ricardo. Ele nos comprou. Ele comprou o meu silêncio e a minha distância com a promessa de que você teria o melhor nome, a melhor educação e uma vida que eu jamais poderia te dar. E eu, na minha fraqueza e no meu desespero de te ver seguro, eu aceitei as migalhas de te ver crescer através de fotos enviadas por correio e visitas escondidas nos fundos de quartéis. Ricardo se levantou tão abruptamente que a cadeira tombou para trás. Ele não disse nada. Apenas saiu da cozinha, o som de seus passos pesados subindo as escadas sendo a única resposta àquela revelação devastadora. Beatriz continuou ali sentada, olhando para o café frio. Eu avisei, Lúcia. A verdade é uma demolição. Passei as horas seguintes tentando falar com Ricardo através da porta trancada do nosso quarto. Eu o ouvia mover móveis, abrir gavetas, provavelmente buscando em suas lembranças algo que desmentisse o que acabara de ouvir. Mas o silêncio de Alberto agora fazia sentido. A frieza com que ele tratava certos assuntos, a falta de histórias sobre o nascimento de Ricardo, tudo se encaixava como as peças de um móvel quebrado que eu finalmente entendia por que não parava em pé. Desci as escadas e encontrei Beatriz no jardim. Ela estava parada diante de uma roseira murcha, tocando as pétalas secas com uma delicadeza infinita. Por que agora? Perguntei, aproximando-me com cautela. Por que esperar ele morrer para contar isso? Por que não deixá-lo viver na ilusão? Porque eu estou morrendo, Lúcia, ela disse, sem se virar. O câncer não faz acordos de silêncio. Eu não podia ir embora deixando meu filho pensando que era fruto de uma mentira conveniente, quando ele foi o fruto do único amor verdadeiro que aquele homem já sentiu. Alberto era um covarde para o mundo, mas nas cartas dele... nas cartas, ele me pedia perdão todos os dias. Ele sabia que você viria? Ele deixou a chave e o endereço. Ele sabia que, no fundo, eu não conseguiria levar esse segredo para a cova. Ele me deu a ferramenta para destruir a memória dele. Foi o último ato de misericórdia, ou de punição que ele se impôs. Eu olhei para a casa. Aquela construção sólida, de arquitetura imponente, agora parecia um castelo de cartas.
Como restauradora, eu sabia que algumas coisas são bonitas demais para serem verdadeiras. Ele não vai te perdoar facilmente, eu avisei. Eu não vim em busca de perdão, Lúcia. Eu vim em busca de destino. O Ricardo precisa decidir o que fazer com o sangue que corre nas veias dele. Se ele vai continuar sendo o filho do general, ou se ele vai ter a coragem de ser o filho da bibliotecária. Nesse momento, ouvimos o som de algo quebrando no andar de cima. Corri para dentro com o coração na boca. Quando cheguei ao escritório do Sr. Alberto, Ricardo estava de pé no centro da sala. O grande retrato a óleo do general Alberto, que dominava a parede principal, estava no chão, o vidro estilhaçado em 1000 pedaços. Ricardo segurava uma moldura menor nas mãos, a foto de Maria, a mulher que ele chamara de mãe a vida toda. Ele olhou para mim e seus olhos não eram de tristeza, mas de uma fúria fria. Eu vou encontrar aquele sótão, Lúcia. Você disse que havia uma irregularidade na parede, não disse? Ricardo, calma. Se ele mentiu sobre quem me deu a luz, ele mentiu sobre o que há nesta casa. Eu quero ver o que mais o grande general escondeu atrás das paredes. O som do vidro quebrado ainda parecia ressoar pelas paredes da casa. Um lembrete estridente de que a ordem que o Sr. Alberto impôs por décadas havia sido finalmente violada. Ricardo não esperou pela minha ajuda. Ele subiu as escadas do sótão com uma lanterna tática e uma marreta que pegara na garagem. Seus movimentos eram bruscos, desprovidos da calma que ele costumava ter. Eu o segui, sentindo o ar ficar cada vez mais rarefeito à medida que subíamos para a parte mais alta da residência. O sótão era um lugar onde o tempo não passava. Ele apenas se acumulava em camadas de poeira cinzenta. Ricardo, pare um pouco, eu pedi, tentando segurar seu braço. Você está agindo por impulso. Beatriz está lá embaixo, ela pode explicar. Ela já explicou o suficiente, Lúcia. Ele disparou, voltando a lanterna para a parede de fundo, a mesma onde eu notara a irregularidade na estrutura. Ela me deu a versão dela da história. Agora eu quero a versão dele. Meu pai nunca deixava nada apenas no papel. Ele era um homem de evidências. Ele começou a bater na parede de madeira. O som ecoava, seco e vazio. Toque, toque, toque. Até que, num ponto específico, perto da viga mestre, o som mudou. Ficou mais profundo, mais oco. Ricardo não hesitou. Ele cravou a ponta da marreta na junção da madeira. O estalo do compensado se partindo foi como o grito de algo vivo. Ele começou a arrancar os pedaços da parede com as próprias mãos, ignorando as farpas que cortavam sua pele. Por trás do forro falso, não havia apenas um vão vazio. Havia um nicho meticulosamente construído, protegido por uma camada de feltro para evitar a umidade. Dentro do nicho repousava uma maleta de metal cinza, com o emblema do exército gravado na tampa. Mas não foi a maleta que nos fez parar. Foi o que estava ao lado dela. Um par de sapatinhos de lã branca, nunca usados, guardados dentro de um saco plástico hermético. Ao lado dos sapatos, um pequeno cartão de luto, daqueles que se entrega em velórios, com um nome que Ricardo nunca ouvira: Alberto Filho. Ricardo caiu de joelhos. A lanterna rolou pelo chão, iluminando o teto inclinado. Ele existiu. A voz de Ricardo foi um sussurro quebrado. O filho da Maria. Ele realmente existiu. A verdade bateu como uma onda física. O Sr. Alberto não apenas substituíra um bebê por outro, ele tentara apagar a existência do filho que morrera, transferindo o nome, a expectativa e a vida para o filho da mulher proibida. Eu me aproximei e peguei o cartão de luto. A data era 3 dias antes do nascimento oficial de Ricardo. Ele não perdeu o bebê no 6º mês, Ricardo, eu disse, lendo as informações no verso do cartão. O bebê nasceu. Ele viveu por algumas horas.
Seu pai não suportou o fracasso de perder o herdeiro legítimo. Beatriz apareceu no topo da escada do sótão. Ela não subiu o último degrau. Ficou ali, com a metade do corpo submersa na penumbra da escada. Ele foi enterrado em uma cova sem nome no interior, ela disse, sua voz calma demais para o momento. Alberto disse que era melhor assim, que um general não chora por um berço vazio. Ele simplesmente preenche o berço com o que tem à mão. Ricardo se levantou lentamente, segurando a maleta de metal cinza. Ele olhou para Beatriz com um desprezo que me assustou. E você? Você vendeu o seu filho para substituir um cadáver? Você deixou que eu vivesse a vida de uma criança morta para poder receber uma mesada mensal? Beatriz não desviou o olhar. Eu deixei que você vivesse, Ricardo. Naquela época, eu não tinha nada. Sua saúde era frágil. Você precisava de médicos que eu não podia pagar, de um teto que não gotejasse. Eu não vendi você. Eu te dei uma chance. E o preço que eu paguei foi passar 30 anos assistindo à sua vida através de uma fresta, como se eu fosse uma criminosa. Ricardo passou por ela sem dizer uma palavra, carregando a maleta de metal para o escritório no andar de baixo. O confronto físico passara, mas a guerra fria dentro daquela casa estava apenas começando. Sentados no escritório, sob a luz fria da luminária de mesa, Ricardo usou uma chave de fenda para forçar a maleta militar. Dentro, não havia cartas de amor, mas o protocolo, como o senhor Alberto chamava. Eram relatórios. Alberto havia mantido um registro meticuloso da vida de Beatriz por 30 anos. Fotos dela saindo do trabalho, relatórios de vizinhos pagos para vigiá-la, cópias de todos os cheques enviados. Era a anatomia de um controle absoluto. Alberto não mantinha Beatriz por perto por amor. Ele a mantinha sob vigilância, para garantir que o segredo nunca escapasse. Veja isso, Lúcia, Ricardo disse, apontando para uma anotação na margem de um relatório de 5 anos atrás. Sujeito B apresentou sinais de instabilidade, cogitou contato direto, medidas de contenção aplicadas. Medidas de contenção? Perguntei, sentindo um frio na espinha. O que ele quer dizer com isso? Ricardo folheou mais algumas páginas, até encontrar um boletim médico de Beatriz, datado da mesma época. Não era sobre o câncer. Era sobre uma internação por crise nervosa em uma clínica privada que pertencia a um antigo colega de exército do meu sogro. Olhei para Beatriz, que estava sentada no sofá da biblioteca, observando a chuva que agora caía pesada lá fora. Ele internou você à força? Perguntei, entrando na sala. Beatriz deu um sorriso triste. Alberto não aceitava que as coisas saíssem do seu controle. Quando eu disse que queria te contar a verdade, Ricardo, quando você fez 25 anos, seu pai decidiu que eu precisava de um descanso. Passei 6 meses naquela clínica. Quando saí, eu estava quebrada. Ele me venceu pelo cansaço. Só agora, com ele morto, é que as correntes se quebraram. Ricardo fechou a maleta com força. Você diz que ele te amava nas cartas, mas esses relatórios mostram um carcereiro. Como você pode ter amado um homem que te vigiava como se você fosse um inimigo de Estado? O amor de Alberto era uma doença, meu filho. Beatriz respondeu, levantando-se e caminhando até ele. Ele amava o que ele possuía. Ele possuía a memória da Maria, ele possuía o meu silêncio e ele possuía a sua lealdade. Mas no fundo daquele monstro havia um homem que me pedia para cantar para ele no telefone no meio da noite, porque ele não suportava o peso do que tinha feito. Ricardo afastou-se do toque dela. Eu não sou seu filho. Eu sou um projeto do Alberto. Eu fui criado para ocupar um espaço vazio. Nada nessa casa é real. Nem você, nem eu, nem esse luto que eu estou sentindo. Ele saiu da biblioteca, mas desta vez ele não subiu para o quarto. Ele foi para a porta da frente. Para onde você vai? Gritei. Vou para o único lugar onde a verdade não pode ser escondida atrás de paredes de madeira,
Ele respondeu, pegando as chaves do carro. Vou ao cartório onde o óbito do Alberto Filho foi registrado. Quero ver o rosto da mulher que assinou aquele documento como testemunha. Ricardo, está chovendo demais. Espere. Mas o som do motor roncando na garagem foi a única resposta. Fiquei sozinha na sala com Beatriz. O silêncio entre nós era denso, carregado de perguntas que eu ainda não tinha coragem de fazer. Ele vai descobrir o resto, não vai? Perguntei, olhando para ela. Beatriz sentou-se novamente, fechando os olhos. O resto é a parte que dói mais, Lúcia. O resto não é sobre o que Alberto fez conosco, é sobre o que a Maria aceitou fazer. O trajeto até o cartório no centro da cidade foi feito sob um céu que parecia querer desabar sobre o teto do carro. Ricardo dirigia com uma precisão mecânica, as mãos apertando o volante até que as juntas dos dedos ficassem brancas. Eu estava no banco do passageiro, observando os limpadores de para-brisa lutarem contra a cortina d'água, sentindo que estávamos mergulhando em um passado que não queria ser despertado. O cartório era um edifício de pé direito alto, com cheiro de cera de assoalho e papel envelhecido. O som dos carimbos e das máquinas de escrever antigas, que ainda sobreviviam em alguns setores, criava uma sinfonia de burocracia fria. Ricardo caminhou até o balcão de registros de óbitos com uma determinação que beirava o desespero. Eu preciso de uma segunda via de um registro de 1994. Ele disse à funcionária, sua voz ecoando no salão vazio. Nome, Alberto Filho. A mulher, uma senhora de óculos pendurados no pescoço, demorou a encontrar o livro. Quando finalmente o trouxe, as páginas amareladas soltaram um suspiro de poeira. Ricardo inclinou-se sobre o balcão. Seus olhos percorreram as linhas rapidamente até pararem na seção de testemunhas e declarantes. Eu vi o exato momento em que o corpo dele vacilou. Ele se apoiou no balcão de mármore, a respiração ficando curta. Lúcia, veja isso. Apontei a lanterna do celular para a página. O declarante do óbito era, como esperado, o Sr. Alberto. Mas o nome da testemunha que assinara logo abaixo, com uma letra cursiva impecável e elegante, era o que cortava como uma navalha. Maria Helena Valente. A Maria, sussurrei. Ela não foi apenas uma vítima da mentira do seu pai. Ela estava lá. Ela assinou o óbito do próprio filho e 3 dias depois te pegou no colo como se você fosse ele. A imagem da Mãe Santa, que Ricardo carregava no coração, começou a se desintegrar. Ele sempre a vira como a mulher frágil que morrera por amor a ele. Agora, ela aparecia como cúmplice de um pacto sombrio. Ela tinha olhado nos olhos da morte, enterrado seu próprio sangue e, sem um rastro de hesitação aparente, assumira o filho de outra mulher para manter as aparências da alta sociedade militar. Ela me amou, Lúcia? Ricardo perguntou, olhando para o nada. Ou ela apenas me usou para esconder o fracasso do corpo dela? Cada beijo de boa noite, cada canção que ela cantou, era para mim ou era para o fantasma do bebê que ela assinou aqui? Não havia resposta para aquilo. Saímos do cartório sob uma chuva que agora parecia lavar a última camada de inocência que Ricardo possuía. Quando voltamos para a casa da Rua das Gardênias, as luzes estavam apagadas, exceto por um abajur na biblioteca. Beatriz estava sentada na poltrona de couro de Alberto, lendo um dos livros de poesia que o general mantinha escondidos atrás dos manuais de tática. Ricardo entrou na sala como um furacão. Ele jogou a cópia do documento sobre o colo de Beatriz. Ela sabia. A Maria sabia de tudo. Ela não foi enganada por ele. Ela foi o braço direito dele nessa farsa. Beatriz fechou o livro lentamente e olhou para Ricardo com uma piedade que o irritou ainda mais. Maria era uma mulher de sua época, Ricardo. Ela vinha de uma família onde o maior pecado era a infertilidade ou o escândalo.
Quando o bebê dela morreu, ela entrou em um estado de choque profundo. Alberto deu a ela uma saída. Ele não deu apenas um filho a ela, ele deu a ela a dignidade que a sociedade exigia. Dignidade? Ricardo rugiu. Roubar um filho de uma mulher desesperada e enterrar o seu próprio em uma cova sem nome é dignidade? Eles se tornaram cúmplices de um crime de amor e de egoísmo, Beatriz respondeu, levantando-se com dificuldade. Maria te amou, sim. Mas ela te amou como um troféu de sua sobrevivência. Eu era a única que te amava pelo que você era, não pelo que você representava. Ricardo caminhou até a lareira apagada, de costas para nós. Eu quero saber onde ele está. Quem? Perguntei. O outro Alberto, o verdadeiro, o bebê que foi descartado como se fosse um erro de impressão. Eu não vou deixar que ele continue sem nome enquanto eu uso um nome que não me pertence. Beatriz hesitou. Ela caminhou até a sua maleta de couro, que nunca saía de perto dela, e tirou um mapa pequeno, desenhado à mão em um papel de seda. Alberto me fez jurar que eu nunca te levaria lá. Ele dizia que o passado deve permanecer enterrado para que o futuro possa florescer. Mas Alberto está morto, e as flores desta casa são todas de plástico. Ela entregou o mapa a Ricardo. É um cemitério de uma pequena vila perto da serra. Não há lápide, apenas uma árvore de jacarandá que eu plantei secretamente 1 ano depois. É lá que o verdadeiro herdeiro desta casa descansa. O que está achando da história? Aproveite esse momento para seguir o canal e ativar o sininho para sempre ser avisado quando novas histórias saírem. Certo, agora que já está seguindo, vamos continuar na nossa jornada. Decidimos partir naquela mesma noite. Ricardo não suportaria esperar até o amanhecer. A viagem até a Vila Serrana foi silenciosa, interrompida apenas pelo som do rádio desligado e pelo vento assobiando nos vidros. Chegamos ao pequeno cemitério de vila por volta das 2 da manhã. Era um lugar humilde, com túmulos de pedra e cruzes de madeira simples. Longe das alamedas principais, perto do muro de pedra que dividia o Campo Santo da floresta, lá estava ele. Um jacarandá imponente, cujas flores roxas, mesmo naquela escuridão, pareciam tapizar o chão com uma realeza melancólica. Ricardo caminhou até a árvore. Ele se ajoelhou na terra úmida e começou a cavar com as próprias mãos, não em busca de restos, mas em busca de uma conexão. Desculpe, ele sussurrou para a terra. Desculpe por ter usado o seu lugar por 30 anos. Eu fiquei a alguns metros de distância, observando a cena. Beatriz estava encostada no carro, olhando para as estrelas que começavam a aparecer entre as nuvens. Sabe, Lúcia, ela disse, sem desviar o olhar do céu. Alberto achava que estava protegendo o Ricardo. Mas o segredo foi o veneno que corroeu a alma dele por dentro. Ele morreu de câncer, mas eu acho que ele morreu de peso. O peso de segurar uma parede que estava destinada a cair. Ricardo se levantou. Ele parecia mais leve, embora estivesse coberto de lama e lágrimas. Ele caminhou até Beatriz e, pela primeira vez, não houve hesitação. Ele a abraçou. Não foi o abraço de um filho reencontrando a mãe, mas o abraço de 2 sobreviventes de uma mesma guerra. O que vamos fazer agora? Perguntei, aproximando-me deles. Ricardo olhou para a casa que havíamos deixado para trás. A casa cheia de móveis caros e segredos baratos. Vamos voltar, mas não para morar. Aquela casa não é um lar, é um museu de mentiras. Vamos vendê-la. Cada centavo vai para o tratamento da Beatriz e para garantir que a história desse jacarandá seja contada. Beatriz sorriu, um sorriso que finalmente chegou aos seus olhos. Alberto odiaria isso. Ele odiaria o escândalo. Então, disse Ricardo, abrindo a porta do carro para a mãe, vai ser a primeira vez que eu vou ter o prazer de realmente decepcionar o meu pai. Retornar para a casa na Rua das Gardênias, depois daquela noite no cemitério da Serra, foi como entrar em um cenário de teatro após o fim da peça. As luzes acesas, os móveis de luxo,
as pratarias polidas pela Maria ao longo de décadas. Tudo aquilo agora parecia falso, uma cenografia montada para esconder uma tragédia de bastidores. Ricardo não quis dormir. Ele subiu para o quarto que fora de seu pai e, pela primeira vez, não sentiu reverência, mas uma curiosidade clínica. "Se vamos vender este lugar, Lúcia", ele disse com a voz desprovida de emoção, "precisamos tirar as máscaras de cada cômodo. Não quero que o novo dono leve um único segredo deste homem junto com a escritura. Começamos pelo quarto da Maria. Era um ambiente preservado como um santuário desde que ela falecera, há 6 anos. O cheiro de talco e rosas secas era tão forte que parecia sufocar o ar. Ricardo abriu o guarda-roupa de jacarandá. Fileiras de vestidos de seda, conjuntos de linho perfeitamente engomados. Eu me aproximei da penteadeira. Como restauradora, meus olhos foram direto para uma pequena gaveta lateral, cujo encaixe estava levemente desnivelado. Era um detalhe que só alguém treinado notaria. "Ricardo, olhe isto!" Puxei a gaveta. À primeira vista, continha apenas lenços de seda. Mas, ao remover o fundo falso, um truque que, pelo visto, era especialidade daquela família, encontramos algo que não esperávamos: um diário de capa de couro azul com as iniciais MHV gravadas em dourado. Ricardo sentou-se na cama da mulher que ele acreditava ser sua mãe. Ele abriu o diário na primeira página. A caligrafia da Maria era trêmula, muito diferente da assinatura firme que vimos no cartório. 15 de agosto de 1994. Hoje me trouxeram o menino. Alberto diz que é um milagre, que Deus ouviu minhas preces e substituiu o meu vazio. Mas quando eu olho para os olhos desse bebê, eu não vejo o meu sangue. Eu vejo o pecado do meu marido. Eu vejo a mulher que ele não consegue esquecer. Alberto me deu um filho para salvar a minha sanidade, mas ele me deu uma prisão em troca do meu silêncio. Ricardo fechou os olhos por um momento, absorvendo o peso daquelas palavras. Ela não era uma cúmplice feliz, Lúcia. Ela era uma mulher quebrada. Ela aceitou a farsa porque o Alberto a convenceu de que, sem aquele bebê, ela seria nada diante da sociedade dele. Enquanto Ricardo lia o diário, eu continuei a exploração pelo closet. No fundo, atrás das caixas de sapatos, encontrei uma porta pequena, quase camuflada pela tapeçaria. Era o acesso a um sótão técnico, onde ficavam as caixas d'água e a fiação. Mas Alberto havia dado outra utilidade àquele espaço. Havia uma poltrona velha lá dentro, uma luminária de pé e uma estante improvisada. Era o buraco de Alberto, o lugar para onde ele fugia quando a perfeição da casa se tornava insuportável. Na estante não havia livros militares. Havia centenas de fitas cassete, todas etiquetadas com datas e nomes de cidades. Peguei uma ao acaso: Curitiba, Praça da Ordem, outubro de 1998. Levamos as fitas para o escritório e Ricardo encontrou um gravador antigo. O som chiado preencheu a sala. No início, apenas ruídos de rua. Então, a voz do Sr. Alberto, mas não a voz de comando que todos conheciam. Era uma voz embargada, quase um sussurro. Ela passou por mim hoje. Estava com o menino no colo, saindo da livraria. Ele usava aquele casaco vermelho que eu mandei comprar. Beatriz parecia exausta, mas ela sorriu para ele de um jeito que nunca sorriu para mim. Eu queria gritar, queria correr e pegá-los, mas eu sou o general. Eu sou o homem que não erra. Eu troquei a minha vida por um uniforme e agora o meu único filho me chama de Senhor, enquanto eu assisto a verdadeira vida passar pela janela do meu carro blindado. Ricardo deu um soco na mesa. Ele nos vigiava, Lúcia. Ele gravava os áudios das vezes em que ele seguia a Beatriz e a mim pelas ruas. Ele viveu uma vida de voyeur da própria família. Beatriz entrou no escritório. Ela ouviu um trecho da fita e empalideceu. Eu sempre senti.
ela murmurou, sentando-se pesadamente. Eu sempre senti que havia olhos em mim. Eu achava que era a minha consciência me punindo por ter dado meu filho. Mas era ele. Alberto nunca nos deixou ir. Ele nos manteve em uma redoma de vidro, assistindo como se fôssemos formigas em um experimento. À medida que os dias passavam e a casa ia sendo esvaziada, a atmosfera mudava. O luxo perdia o brilho e a verdade tornava o ambiente mais leve, embora mais triste. Foi no 10º dia de limpeza que o advogado da família, o Dr. Arnaldo, um homem que parecia ter a mesma idade das paredes da casa, nos convocou para uma reunião de emergência. Ricardo, há uma cláusula no testamento do seu pai que só poderia ser revelada se você decidisse vender a casa, disse o Dr. Arnaldo, limpando os óculos. Alberto era um homem que previa todos os movimentos no tabuleiro. Ele abriu uma pasta de couro e tirou um documento selado em cartório. Ele deixou uma conta fiduciária em seu nome, mas com uma condição peculiar. O dinheiro não pode ser usado para fins pessoais. Ele deve ser destinado integralmente a uma instituição que cuide de registros de desaparecidos e órfãos de guerra. Ricardo riu, uma risada sem humor. O golpe final da culpa. Ele queria limpar a consciência financiando a busca por filhos que outros pais perderam, já que ele roubou o próprio filho de si mesmo. Mas Beatriz, que estava ouvindo atentamente, percebeu algo que nós não percebemos. Dr. Arnaldo, qual é o nome da instituição que ele indicou? O advogado consultou os papéis. Chama-se Fundação Clarice. Beatriz soltou um grito abafado e cobriu a boca com as mãos. Clarice. Esse era o nome da mãe do Alberto, a mulher que ele dizia ter morrido quando ele era pequeno. E o que tem isso, Beatriz? Ricardo perguntou. Ricardo, a sua avó, Clarice, não morreu quando o Alberto era pequeno. Alberto me contou uma vez, em um momento de muita embriaguez, que o pai dele, o seu avô, fez com o Alberto a mesma coisa que o Alberto fez com você. O silêncio na sala foi tão profundo que podíamos ouvir o tic-tac do relógio no pulso do advogado. O seu avô expulsou a Clarice de casa e disse ao Alberto que ela tinha morrido para que ele pudesse se casar com uma mulher de posses. O Alberto cresceu com essa ferida. Ele passou a vida inteira odiando o pai por isso. E no final, ele se tornou exatamente o homem que ele mais odiava. Ricardo levantou-se e caminhou até a janela. O ciclo de dor daquela família não tinha começado com ele, nem com o pai. Era uma herança de homens que preferiam a honra ao amor, geração após geração. Chega, disse Ricardo, virando-se para o advogado. Eu não quero esse dinheiro. Eu não quero esta casa. Eu quero que o senhor venda tudo e liquide a Fundação Clarice. Use cada centavo para encontrar a verdade sobre as famílias que foram destruídas por segredos como este. E o que sobrar? Ele olhou para Beatriz. O que sobrar vai garantir que esta mulher tenha o melhor tratamento que a medicina puder oferecer. Sem condições, sem segredos e sem protocolos. No dia da entrega das chaves para o novo proprietário, a casa estava vazia. Sem os móveis pesados e as cortinas de veludo, os cômodos pareciam maiores, mais claros, como se finalmente pudessem respirar. Eu, Ricardo e Beatriz estávamos no hall de entrada. Beatriz segurava sua maleta de couro, mas agora ela estava muito mais leve. As cartas haviam sido lidas e, em grande parte, queimadas em uma pequena cerimônia no quintal. Algumas verdades não precisam ser preservadas. Elas precisam ser libertadas através do fogo. Ricardo entregou a chave de ferro antiga ao corretor. Algum conselho para o novo dono? O corretor perguntou, tentando ser gentil. Ricardo olhou para a escadaria onde ele passara a infância, acreditando em uma mentira perfeita. Diga a ele para nunca construir paredes falsas. A estrutura de uma casa pode aguentar muito peso, mas ela não aguenta o peso de uma mentira por muito tempo. Saímos para o jardim.
O sol de Curitiba finalmente brilhava, forte e morno. Beatriz caminhava entre nós, um pouco mais frágil fisicamente, mas com uma postura que exalava uma paz que ela nunca tivera. Ao chegarmos ao portão, Ricardo parou e olhou para mim. Lúcia, você é restauradora. Você acha que é possível restaurar uma vida que foi construída sobre um alicerce podre? Eu peguei a mão dele e olhei para aquela fachada imponente que agora deixávamos para trás. A gente não restaura o que está podre, Ricardo. A gente remove a madeira doente e coloca uma nova, forte e honesta. A cicatriz sempre vai estar lá, mas é ela que prova que a peça sobreviveu ao tempo. Entramos no carro. Ricardo no volante, eu ao lado e Beatriz no banco de trás, observando a Rua das Gardênias desaparecer pelo retrovisor. Pela primeira vez em 30 anos, Ricardo não era o filho do general. Ele era apenas um homem, livre para descobrir quem ele realmente queria ser. E no banco de trás, Beatriz abriu a janela e deixou que o vento levasse o último aroma de patchouli de sua maleta. A história do Sr. Alberto e da Maria Helena Valente tinha chegado ao fim. A história deles, finalmente, estava apenas começando. Uma semana após entregarmos as chaves da casa da Rua das Gardênias, estávamos vivendo em um flat alugado no centro. A vida parecia provisória, como se estivéssemos em uma sala de espera do destino. Beatriz estava hospedada no quarto ao lado. A quimioterapia começaria na segunda-feira, paga com o dinheiro da venda das joias que Maria deixara. Uma ironia que Beatriz aceitou com um sorriso estoico. Mas Ricardo não conseguia descansar. A menção do nome Clarice pelo advogado e a existência daquela fundação obscura haviam plantado uma semente de obsessão em sua mente. Lúcia, ele me disse numa noite de insônia, cercado por caixas de documentos que havíamos salvo do escritório do pai. Meu pai odiava o meu avô. Ele sempre disse que o velho Augusto era um tirano. Mas se o meu avô fez a mesma coisa com a minha avó Clarice, expulsando-a e fingindo que ela estava morta, então meu pai não criou esse plano sozinho. Ele seguiu um manual. Ricardo abriu uma pasta de couro que continha a certidão de nascimento do pai dele, Alberto. Veja, o nome da mãe consta como Clarice Albuquerque. Data do óbito dela, 1955. Meu pai tinha 10 anos. Mas Beatriz disse que Clarice não morreu em 1955. Na manhã seguinte, decidimos visitar a sede da tal Fundação Clarice. O endereço nos levou a um prédio antigo no bairro histórico, uma construção de tijolos aparentes que parecia ter parado no tempo. Não havia placa na porta, apenas um interfone dourado, gasto pelo uso. Quando tocamos, uma voz feminina atendeu. Fundação de Apoio à Memória, pois não? Eu sou Ricardo Valente, meu marido disse, a voz firme, neto de Clarice, e eu vim saber o que o dinheiro do meu pai estava comprando todos esses anos. A porta se abriu com um zumbido elétrico. Subimos 2 lances de escada até uma sala que cheirava a arquivo e café velho. Uma senhora nos esperava. Ela não parecia surpresa. Nós estávamos esperando que um dia alguém viesse, disse ela, indicando as cadeiras. O general Alberto mandava os cheques, mas nunca veio pessoalmente. Ele não tinha coragem de olhar para os rostos que nós salvamos. De que rostos? Perguntei. A mulher abriu um grande livro de registros. A Fundação Clarice foi criada pelo seu pai, Ricardo, para localizar mulheres que foram internadas injustamente em sanatórios pelos maridos nas décadas de 50 e 60. Mulheres que eram inconvenientes, histéricas ou depressivas. Mulheres como a sua avó. Ricardo sentiu o impacto. Minha avó foi internada? Seu avô, Augusto, era um homem poderoso. Quando Clarice descobriu que ele tinha uma segunda família, ela ameaçou um escândalo. Augusto usou sua influência para declará-la insana. Ele a trancou no sanatório do Bosque
e disse ao pequeno Alberto que a mãe tinha morrido de febre cerebral. A mulher empurrou uma foto antiga sobre a mesa. Mostrava uma mulher belíssima, mas com um olhar vago, sentada num banco de jardim, vestindo um uniforme branco. Alberto só descobriu a verdade quando já era adulto. Ele encontrou Clarice viva, mas a mente dela já tinha sido destruída pelos tratamentos de choque da época. Ele a tirou de lá, cuidou dela em segredo até o fim e prometeu que nunca faria o mesmo. Ricardo levantou-se andando pela sala pequena. Ele prometeu não fazer o mesmo, mas fez exatamente igual. Ele não trancou a Beatriz num sanatório, mas a trancou numa vida de segredos. Ele apagou a identidade dela. Ele repetiu o ciclo. O medo é uma doença hereditária, meu filho, a mulher disse suavemente. Seu pai tentou salvar mulheres desconhecidas com essa fundação para compensar o fato de que ele não conseguia parar de destruir as mulheres da própria vida. Saímos da fundação com uma cópia do prontuário de Clarice. Ricardo estava silencioso. A imagem do pai como um vilão frio estava se transformando em algo mais patético. Um homem traumatizado que, na tentativa de controlar o mundo para não sofrer de novo, acabou criando o próprio inferno. Voltamos ao flat. Beatriz estava na varanda tomando um chá. Quando viu a foto de Clarice, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela tem os seus olhos, Ricardo, o mesmo formato amendoado. Eles a destruíram, Beatriz, Ricardo disse, a voz embargada. Meu avô a destruiu para proteger a reputação, e meu pai fez isso com você, e quase fez comigo. Beatriz segurou a mão dele. Mas você quebrou o ciclo, Ricardo. Você vendeu a casa. Você buscou a verdade. A maldição dos valentes acaba em você. Foi então que eu lembrei de algo. Ricardo, no prontuário, diz que Clarice escrevia compulsivamente nas paredes do quarto do sanatório, e que uma enfermeira transcreveu algumas dessas frases para um caderno. A mulher da fundação nos deu uma cópia dessas transcrições? Ricardo abriu o envelope pardo que trouxera. Lá estava. Folhas datilografadas, cópias de um caderno antigo. Lemos em voz alta. As frases eram desconexas, fruto de uma mente medicada, mas uma delas fez meu coração parar. O menino de olhos pretos virá. Ele não terá o nome do pai. Ele terá a liberdade que me roubaram. Ele plantará uma árvore onde não há túmulos. Ricardo olhou para Beatriz. O jacarandá, ele sussurrou. Você plantou um jacarandá no túmulo do meu irmão. Beatriz estava pálida. Eu nunca li isso. Eu plantei o jacarandá porque era a única árvore que florescia no inverno, quando tudo mais parecia morto. Era a minha teimosia em acreditar na vida. Ou talvez, eu disse sentindo a conexão espiritual que permeava aquela tragédia, a Clarice soubesse. Talvez, na loucura dela, ela tenha visto o futuro que o filho dela tentaria impedir. Ricardo pegou as chaves do carro novamente. Aonde vamos agora? Perguntei, embora já imaginasse. O sanatório do bosque não existe mais. Virou ruína. Mas a mulher da fundação disse que o cemitério do sanatório ainda está lá. Se a minha avó foi enterrada como indigente, eu preciso encontrá-la. Eu não vou deixar ninguém para trás, Lúcia. Nem o meu irmão, nem a minha mãe, nem a minha avó. A viagem para o local do antigo sanatório nos levou para o interior do estado, por estradas de terra vermelha que levantavam poeira ao nosso redor. A paisagem mudava de campos verdes para matas fechadas e úmidas. Beatriz insistiu em ir, apesar do cansaço visível. Eu fiz parte dessa história por 30 anos, sem saber o começo, ela argumentou. Eu preciso ver o fim. Chegamos às ruínas no final da tarde. O prédio principal do sanatório era uma carcaça de concreto invadida por trepadeiras. As janelas, sem vidro, pareciam olhos vazios encarando o esquecimento. Era um lugar pesado. O ar parecia mais frio ali, carregado de sofrimento antigo. Caminhamos até a parte de trás, onde o mapa indicava o antigo cemitério.
Não havia lápides de mármore ali, apenas cruzes de ferro, corroídas pela ferrugem, numeradas. As pacientes não tinham nomes na morte, tinham apenas números de prontuário. Ricardo consultou o papel em sua mão. Número 402, Clarice Albuquerque Valente. Começamos a procurar entre o mato alto. Eu usava um galho para afastar a vegetação. O silêncio era absoluto. Nem os pássaros pareciam querer cantar naquele lugar. Aqui! Gritou Beatriz. Ela estava parada diante de uma cruz de ferro, quase engolida por uma raiz de figueira. O número 402 ainda era visível na placa de metal. Ricardo se aproximou. Ele não chorou dessa vez. Ele parecia estar sentindo uma raiva profunda, uma indignação sagrada. Ela morreu sozinha, trancada, enquanto meu avô dava jantares e recebia medalhas. Ela não está sozinha agora, eu disse, colocando a mão em seu ombro. Nós estamos aqui. Ricardo olhou para a cruz e depois para as ruínas do sanatório. Lúcia, como restauradora você sabe avaliar uma estrutura, certo? Sim, por quê? Eu quero comprar este terreno. Eu e Beatriz olhamos para ele chocadas. O quê? Exclamei. Ricardo, este lugar é horrível. É um monumento à dor. Exatamente, ele respondeu, com uma determinação que eu nunca vira antes. Eu não quero o dinheiro do meu pai. Eu vou usar a herança maldita para comprar este lugar. Nós vamos derrubar essas ruínas e vamos construir algo novo. Não um asilo, uma escola ou um centro de artes. Algo que tenha vida. E este cemitério vai virar um jardim. O Jardim de Clarice. Beatriz sorriu, e pela primeira vez vi a jovem da foto nela. Alberto teria um ataque cardíaco se soubesse que o dinheiro dele seria usado para honrar a mãe que ele escondeu. Ótimo, disse Ricardo. Então, é exatamente isso que vamos fazer. O processo de compra do terreno do antigo sanatório foi rápido. Ricardo parecia ter pressa de queimar as pontes com o passado. No dia em que as máquinas chegaram para derrubar as paredes descascadas daquela instituição, o som do concreto caindo parecia para nós o som de correntes se quebrando. Beatriz assistia a tudo de dentro do carro, protegida do sol. O tratamento estava sendo difícil, mas seus olhos tinham uma vivacidade nova. Ela não era mais a hóspede ou a madrasta. Ela era, finalmente, a matriarca reconhecida. Sabe, Lúcia, ela me disse enquanto víamos a poeira subir. O Alberto achava que o concreto era a coisa mais forte do mundo. Ele estava errado. A verdade é o que realmente sustenta uma estrutura. Sem ela, tudo vira pó, mais cedo ou mais tarde. Durante a limpeza dos escombros do que fora o quarto 402, um dos operários encontrou uma pequena caixa de metal chumbada no rodapé de pedra. Era a última mensagem de Clarice. Dentro não havia joias, mas um anel de formatura de pedagogia e um bilhete escrito com uma caligrafia que o tempo quase apagou. Para quem herdar o meu silêncio, não o guarde. Transforme-o em grito. Ricardo pegou o anel e, num gesto solene, entregou-o a Beatriz. Era dela. Agora é seu. De uma mãe que não pôde ser, para a mãe que finalmente pode ser. 1 ano se passou. A casa da Rua das Gardênias era agora habitada por uma família jovem que não conhecia suas sombras. O dinheiro da venda e a herança do general foram totalmente drenados para a criação do Centro Cultural Clarice. No lugar das celas e dos pátios de concreto, agora havia salas de música, uma biblioteca comunitária e, no centro de tudo, um imenso jardim. Beatriz terminou o tratamento. Ela estava magra, os cabelos curtos e prateados, mas caminhava com uma força que desafiava a medicina. Ela se tornou a contadora de histórias oficial do centro, ensinando às crianças da vila que o passado não deve ser temido, mas compreendido. Ricardo e eu decidimos não ter pressa para reconstruir nossa própria casa.
Estávamos vivendo em uma pequena propriedade perto do centro cultural. Pela primeira vez em sua vida adulta, Ricardo não acordava com o peso da expectativa de um general morto sobre seus ombros. "Você está bem?" perguntei a ele, numa tarde em que o sol se punha tingindo o céu de laranja e violeta. Ele estava observando o jacarandá que havíamos transplantado da serra para o centro do novo jardim. A árvore se adaptara bem ao solo, suas flores roxas forrando o chão como um tapete real. "Eu estou livre, Lúcia. Pela primeira vez, eu sei exatamente de onde eu vim, e isso me dá o direito de decidir para onde eu vou." O sol daquela tarde de domingo tinha uma cor de mel que eu raramente vira em Curitiba. Estávamos sentados nos bancos de madeira que Ricardo instalou ao redor do grande jacarandá, no centro do que agora era o jardim do Centro Cultural. O cheiro de terra molhada e flores frescas era o único perfume que restava. Beatriz estava com um xale sobre os ombros, segurando uma caneca de chá com as duas mãos. Ela não precisava mais se esconder, não precisava mais baixar os olhos quando alguém mencionava o nome do general. Ela era apenas uma mulher que sobreviveu à própria tragédia. "Sabe, Lúcia," ela disse, com a voz mansa, observando uma criança correr pelo gramado. "Por muito tempo, eu achei que o silêncio era uma forma de proteção. Eu achava que, se ninguém soubesse da dor, ela pararia de existir." Ela abriu o relicário que agora trazia pendurado no pescoço. Dentro, não havia mais apenas a mecha de cabelo de Ricardo bebê. Havia uma foto pequena, restaurada, de Clarice. "Mas o silêncio é como um cupim", continuou Beatriz. "Ele vai comendo a estrutura por dentro, até que a casa inteira caia sobre a nossa cabeça. A verdade é o que nos permite, finalmente, respirar sem sentir que o ar está pesado demais." Ricardo aproximou-se de nós, trazendo alguns livros que seriam doados para a biblioteca comunitária. Ele parecia mais jovem. O vinco de preocupação que ele herdara do pai havia desaparecido de sua testa. Ele sentou-se ao meu lado e entrelaçou seus dedos nos meus. "O que vamos fazer amanhã?" perguntei a ele. Ele olhou para a árvore, para a sombra roxa que ela projetava no chão, e depois para a esposa e para a mãe que ele finalmente pudera abraçar diante de todos. "Amanhã vamos apenas viver, Lúcia. Sem protocolos, sem segredos e sem medo de quem fomos. A história deles terminou para que a nossa pudesse, finalmente, começar." O vento soprou, fazendo as flores do jacarandá caírem sobre nós como uma chuva mansa. Ficamos ali, os três, em um silêncio que, pela primeira vez em 30 anos, não escondia nada. Era, enfim, o silêncio da paz. Se você me acompanhou até aqui, através de cada corredor escuro dessa casa e de cada segredo que trouxemos à luz, talvez você também saiba que a verdade nem sempre é um caminho suave. Às vezes, ela é o entulho que precisamos remover para conseguir respirar de novo. Obrigada por ouvir o relato da minha família. Se histórias como esta, que buscam a verdade sob as camadas de verniz da vida, tocam você, eu te convido a seguir o nosso canal e fazer parte da nossa comunidade. Aqui, nós continuaremos resgatando memórias e desvendando o que o silêncio tentou esconder. Deixe seu comentário contando o que você sentiu ao ouvir essa jornada. Eu vou adorar ler. Até a próxima história.